Na maioria das vezes que nos sentimos perturbados com alguma situação, é porque esquecemos do que deveríamos lembrar, que é justamente trazer à nossa memória situações em que o Senhor foi conosco e que isso pode nos dar esperança. Às vezes nós ficamos remoendo, lembrando coisas que, ao invés de gerar fé, vão gerar um sentimento de tristeza, de incapacidade, muitas vezes até de vergonha, porque quando o homem age dessa forma, ele está simplesmente, potencializando aquilo que está na alma dele, os sentimentos. A gente sabe que cada situação da vida carrega uma carga de sentimento. Mas olhar para o passado tem que ser uma visita, buscar lembranças nesse lugar, de coisas que precisam gerar fé. É por isso que no devocional de hoje o Espírito Santo tem uma mensagem com o tema Lembranças que alimentam a nossa fé. Amém? E diante disso o Senhor nos pergunta, as nossas lembranças, como elas estão? Elas estão nutrindo de fato a nossa fé nele, na palavra, nas promessas? Ou elas estão nos levando para esse lugar de dúvida, de medo, de frustração? Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Aqui é a missionária Cláudia Rodrigues em mais um Devocional do Refrigério. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022, e eu gostaria de ler com os irmãos lá no Evangelho, em Marcos 8, nós vamos ler o versículo 18, onde a palavra de Deus diz assim: Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Aleluia. Queridos, esse versículo de hoje, nesse momento, nós encontramos um instante em que Jesus ele repreende os discípulos em uma das suas jornadas. E Jesus faz isso porque eles haviam se esquecido de um milagre que ele tinha feito. Eles iniciaram uma viagem e, de repente, durante essa viagem, lembraram que não haviam levado pão suficiente. E aí começou uma discussão. Eles só tinham um pão e não seria suficiente para todos. Olha só onde é que estava o pensamento dos discípulos. Ou seja, a preocupação dos discípulos era tão grande em ter o pão natural que eles nem lembraram que Deus já havia multiplicado antes o pão. Ou seja, lembraram do que eles não precisavam e esqueceram daquilo que podia gerar esperança. Esqueceram de lembrar aquilo que Cristo fez. É por isso que Jesus começou a repreendê-los nessa situação, perguntando se eles haviam esquecido quando ele alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães. E será que eles se esqueceram de outro milagre incrível, quando Jesus alimentou 4.000 pessoas com 7 pães também? Se eles tivessem lembrado, queridos, não teriam se preocupado em passar fome, por não terem levado uma quantia de pão suficiente. E quantas vezes nós estamos assim como os discípulos, se preocupando com situações do hoje, com pendências, com coisas que precisam ser resolvidas e esquecemos de trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Trazer a memória de que temos um Deus provedor, de que temos um Deus protetor, de que temos um Pai maravilhoso, um Pai fiel, um Pai que nos socorre em todo o tempo. Traga à sua memória hoje aquilo que vai alimentar a sua fé. Que hoje, através dessa palavra, você tome uma posição na sua vida de desprezar lembranças que não geram fé no teu coração. Amém, amados? E nós vamos orar hoje com essa palavra. Eu creio que o Espírito Santo já está se movendo no nosso meio. O Senhor já está trazendo a consciência espiritual de que nós precisamos, de fato, alimentar a nossa fé. Eu sei, queridos, que vai ter situações em que muitas vezes o diabo ele vai trazer setas no nosso pensamento. Vai dizer, lembra não que você fez? Olha como você era lá atrás, olha aquilo que aconteceu. E isso vai gerar um sentimento na hora de tristeza, de vergonha. Amém? Mas nós precisamos rebater prontamente esses sentimentos, porque o Senhor ele nos diz na palavra que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra também diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura.
As coisas velhas passaram. A Bíblia não diz que elas permanecem ou que elas devem ser consideradas e lembradas. Não, queridos, Deus em Cristo, Ele já resolveu o meu e o teu problema e Ele nos concede hoje graça para que possamos trilhar aquilo que está no coração dEle. Amém? A graça também é uma capacidade para que não venhamos a cometer, né, os mesmos erros, as mesmas falhas. Existe uma capacidade no Senhor. Então as lembranças, elas precisam alimentar a nossa fé. Amém? Visite o teu passado e encontre um Deus que fez e que continua fazendo. E nas situações onde você encontrar algo que desagrade a você, procure perceber do Senhor através da palavra aquilo que Deus pode te ensinar e a graça que está disponível para que você não se posicione mais daquela forma na situação que não foi agradável à tua vida. Amém? Vamos orar hoje com essa palavra. Eu queria te convidar em nome de Jesus, se você puder, para você fechar os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer primeiramente por esse tempo devocional. Sabemos que o teu Espírito Santo todos os dias tem nos alimentado através da tua palavra. Sabemos que isso não é uma mensagem de homem, mas é uma mensagem do teu coração. E nós queremos te agradecer por isso, Pai, porque muitas vezes as nossas lembranças, elas querem nos levar para um lugar de incredulidade, de sentimentos tóxicos. Mas diante desse devocional de hoje, nós temos uma clareza e uma convicção de que precisamos trazer à memória aquilo que gera esperança nos nossos corações. Te pedimos, Espírito Santo, essa capacidade sobre as nossas vidas hoje e sempre, para que mesmo diante de algum sentimento ruim, alguma situação que se levante na nossa alma, rapidamente, através da tua capacidade, possamos escolher nos alimentar daquilo que vai gerar fé. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela vida de cada filho teu que parou aqui nesse tempo devocional para te ouvir, Senhor. Pessoas que andam sedentas pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu direcionamento. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que, nesse momento, essas pessoas elas sejam revestidas dessa consciência e que tomem um posicionamento no Senhor, Pai, de alimentar somente aquilo que vai gerar fé. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ter uma vida consciente de que é necessário renovar a nossa mentalidade, tirar todo o padrão de pensamento que quer gerar incredulidade, dúvida e colocar no nosso coração somente os pensamentos do céu ao nosso respeito. Eu oro também, Pai, por pessoas que estão aqui, passando situações difíceis, problemas de enfermidade, problemas, Pai, emocionais, financeiros, na família, no trabalho, no ministério. O Senhor conhece todas as coisas. Eu oro para que essa pessoa se agarre, Senhor, à tua palavra. Eu oro para que essa circunstância ela seja transformada na autoridade do seu nome, Pai, e que venha mais graça e mais revelação da tua bondade sobre a vida dos teus filhos. Que o toque do teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, restaure aquele que precisa de cura nesse momento, pois sabemos que já está disponível através de Cristo Jesus. É o que oramos hoje, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como é bom, queridos, ouvir o nosso Pai ministrar aos nossos corações palavras que geram vida e paz. Amém. E com essa palavra de Deus hoje, nós vamos entregar ao nosso Pai a nossa confissão de fé a Ele. Escreve assim comigo nos comentários para o Senhor. Eu decido trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? O mesmo Deus que fez tantas coisas continua cuidando de você. E com essa palavra hoje, medite sobre isso, repita essa confissão de fé sobre a sua vida várias vezes no seu dia, até que a sua alma, a sua mente esteja consciente de que Deus, Ele continua sendo aquele que cuida de você. Amém? Se o devocional de hoje te edificou, deixa o seu like. Dessa forma você vai estar ajudando para que outra pessoa receba essa palavra de Deus hoje. E nos encontramos aqui à noite, no nosso próximo momento de oração. Fica na paz do Senhor, um forte abraço e até lá.